Segunda Samuel, capítulo 6. E eu gostaria hoje de compartilhar sobre o mover de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você sobre Obed-Edom. É um personagem pouco conhecido, com um nome peculiar, diferente, não é habitual. Aqueles que caminham conosco já há alguns anos já nos ouviram falar desse personagem outras vezes. Mas eu senti no Espírito de Deus de hoje, mais uma vez, compartilhar a respeito dele. Mas para compartilharmos a respeito de Obed-Edom, precisamos de falar do contexto. Então precisamos de lembrar de Davi, porque ele aparece em cena por causa de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi um dia resolveu, junto com os anciãos, trazer a arca da aliança para Jerusalém. Ele queria a bênção de Deus, e ele sabia que a bênção estava na presença de Deus no meio do seu povo. Não por acaso o nome do Senhor Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente conosco. E Davi queria então a arca, porque a arca aponta para o Senhor Jesus. Ela representa o Senhor Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. A arca era uma caixa, era feita de madeira, mas era revestida de ouro. A madeira nos fala da humanidade de Cristo, mas o ouro nos fala da sua divindade. Ele era plenamente homem, mas era plenamente Deus. E aí Davi então queria a arca. E a arca tinha passado por momentos, vamos dizer, onde ela foi esquecida. Davi mesmo diz que nos dias de Saul ninguém se importou com ela, ninguém ligava se havia ou não presença de Deus. A Bíblia fala que nos dias de Eli, foi mais ou menos 50, 70 anos antes de Davi, o sacerdócio se corrompeu, e um dia os filisteus vieram pelejar contra Israel. E então os filhos de Eli, o sacerdote, seus filhos chamados Hofni e Finéias, resolveram levar a arca para a frente da batalha como um amuleto. Mas os filisteus vieram, não apenas derrotaram Israel, como levaram a arca cativa, levaram a arca para eles. E a Bíblia fala lá em 1 Samuel que eles colocaram a arca de frente do Deus deles, Deus Dagon. Esse Deus tinha uma aparência de peixe, era um Deus peixe. E eles colocaram a arca ali de frente do Deus. Mas no outro dia, quando eles foram lá, o Deus deles estava caído diante da arca, porque diante do Senhor toda potestade tem que se curvar e se dobrar. Eles pegaram então o seu Deus, colocaram de volta lá no lugar. Mas no outro dia, quando eles chegaram lá, não apenas a imagem estava caída, mas agora os braços estavam quebrados. Isso para indicar que diante do poder de Deus, todo o poder do diabo é quebrado, é destruído. A Bíblia fala então que eles colocaram a arca num carro de boi, e a arca foi sozinha naquele carro de boi de volta para Israel. E a arca então ficou na casa de Abinadab. E nos dias de Saul, Saul não se importou com a arca, ninguém se lembrou da arca. Mas quando Davi começou a reinar sobre todo Israel, Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Portanto ele era um jovem radical também. Eu vou te mostrar hoje o quanto ele era radical. Ele fez uma das coisas mais radicais da Bíblia, mais radicais mesmo. Mas aqui nesse texto ele já estava com 37 anos. Foi quando ele começou a reinar sobre todo Israel. Ele conquistou Sião, Jerusalém, e fez da cidade a capital da nação, a capital do reino, a cidade do grande rei. E ele então propôs levar a arca para Jerusalém. Levar a arca é levar a presença. Levar a arca é levar a vida. Levar a arca é trazer unção, é participar do mover de Deus. É tudo isso que a arca representa. E é isso que começa dizendo aqui em 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Pega aí sua Bíblia, ou então pode ler no monitor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô,
filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Mas quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Aqui começa a história desse mover, dessa iniciativa de trazer presença, de trazer a arca do Senhor. O anseio de Davi era correto, ele queria trazer a arca para o centro da nação. Esse também tem que ser o nosso anseio, vou ser franco, esse tem sido o nosso encargo nesses anos: trazer Cristo para o centro da vida da igreja, trazer Cristo para o centro da pregação, trazer Cristo para o centro da nossa vida. É isso que vai trazer a bênção de Deus. Mas Davi ainda não entendia que a obra que é de Deus tem que ser feita também da maneira de Deus. E ele resolveu colocar a arca num carro de boi, ou seja, resolveu usar um método dos filisteus. Deus havia tolerado aos filisteus fazerem daquela forma, porque eles não conheciam a revelação da palavra. Mas Davi tinha a obrigação de conhecer. Mas ainda assim, ele agiu de uma maneira natural. E a Bíblia fala então que quando os bois tropeçaram, Uzá, um dos filhos de Aminadab, resolveu segurar a arca. E quando ele faz isso, Deus resolve puni-lo de uma maneira muito severa, e Uzá morre na presença de Deus. Presta atenção, a Bíblia fala que eles estavam cantando, dançando, tocando todo tipo de instrumento musical, mas mesmo assim não houve mover de Deus. Você sabe, presta atenção, aqui tinha louvor, aqui tinha música, tinha até dança, e no entanto não houve presença, não houve mover, houve morte. Por que que isso aconteceu? Na Bíblia nada é por acaso. As coisas todas têm um significado, particularmente os nomes. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Uzá é o nome daquele soldado. Uzá significa literalmente em hebraico força. Força. Uzá, que simboliza a força, resolveu segurar a obra de Deus. Resolveu com seu braço sustentar a obra de Deus. Uzá significa força. Eu não sei se você é ligado nessas coisas, eu sempre gosto de ler noticiário. E existe uma arma, uma metralhadora, fabricada em Israel, chamada Uzi. Uzi, que tem a mesma raiz dessa palavra Uzá, significa força. Não sei quantos conhecem, tem um rei na Bíblia chamado Uzias. Toda palavra no hebraico que termina com Iá tem um nome de Deus, que é Yahvé. Uziá significa força de Deus, mas Uzá significa só força. Muitas pessoas dizem, essa é outra coisa que ouvimos frequentemente: o pecado é que bloqueia o mover de Deus. Onde tem pecado, a presença de Deus cessa. Onde tem pecado, a arca não vai se manifestar, o mover de Deus não virá. Mas eu vou dizer para você algo: não foi o pecado aqui que impediu a presença de Deus, foi a boa intenção até. O que ele queria fazer parecia bom.